crente perguntou para mim: pastor, é verdade esse negócio de quem dá glória é mais bonito que os demais? Eu disse: é. Isso não é heresia, não. Eu disse: não. Como é que o senhor prova na Bíblia que quem dá glória a Deus é mais bonito que quem não dá? Eu disse: prova. Não tem um coração mais alegre do que o coração de um adorador. E a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Se você der glória, você vai sair daqui melhor do que se tivesse ido no mais belo salão de beleza da terra. Jeová vai dar uma trabalhada no vaso e vai ficar coisa grande. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos queridos, servos do Senhor, este congresso em que os jovens estão apresentando ao Senhor estes cultos, e Deus tem manifestado sua bondade, sua glória no nosso meio. Eu observava o tema e percebi a preocupação do Espírito Santo concernente a quem enviar. É óbvio que o texto está baseado no livro do profeta messiânico Isaías. Quando você observa o texto e o contexto, você vai ver um profeta que vai para o templo, vai cabisbaixo, entristecido, a perca foi traumática. Um dos seus parentes, o rei, havia falecido ainda naquele ano, e ele vai servir ao Senhor no templo, provavelmente com o coração pesaroso, entristecido, e talvez, quem sabe, aquele fora o culto que o profeta decidiu entregar suas funções proféticas e talvez jamais profetizar. Até que naquele dia a Bíblia diz que o profeta entra no templo e ele entra e vê o Senhor assentado no seu trono. E ele diz que o trono de Deus é alto e sublime. Ele diz também que enquanto via o trono alto e sublime, os vestidos do Senhor encheu a casa, e ele começou a ver e ouvir um culto no céu. Qual era o culto que ele estava vendo? Era um culto que é apresentado pelos serafins, e os serafins apresentam o seu culto voando. Eles têm 6 asas, com 2 eles cobriam seus rostos, com 2 eles cobriam seus pés, com 2 eles voavam e clamavam uns para os outros: aleluia, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quem sabe quando Isaías vira aquele culto do céu, ele percebeu o quão pequeno era o seu comportamento diante do que tem no céu. E ali agora ele percebe que o seu corpo não vai suportar tamanha glória, tamanha presença, tamanha santidade. Diz a Bíblia que ele sente que vai perecer e grita: estou morrendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros também, e os meus olhos estão vendo o Senhor. Uma coisa que eu observo e acho lindo no tratar de Deus concernente à nossa mediocridade como seres humanos é que aquele que entra na presença de Deus e entra com vontade de adorar, ele jamais vai morrer diante de Deus. Não morre. Deus não deixa ele cair. Aleluia. E diz a Bíblia que quando o profeta está sentindo o seu corpo desfalecendo, um serafim voou aonde estavam as brasas vivas e tomou um atenaz, pegou uma das brasas, voou até onde estava o profeta, queimou seus lábios e disse: tu não vai morrer coisa nenhuma, tu estás perdoado das tuas iniquidades e os teus pecados estão apagados. Eu preciso falar esta verdade aqui já, que
forma profética, uma das coisas que o diabo mais faz durante o culto é tornar a gente um tribunal que nos faz diante de Deus medíocres, incapazes, e nós começamos a autoavaliar a nossa vida bem na hora do culto, e a gente começa a dizer: hoje eu não vou dar glória a Deus, eu não vou dar aleluia, porque olhando para a minha vida durante esta semana foi difícil, eu não consegui me controlar, eu falei coisas difíceis de se ouvir, eu pratiquei coisas esquisitas, e o diabo fala: isto mesmo, não é para dar glória, não é para dar aleluia, não é para dar rajada de língua estranha, não é para marchar, não é para pular, não é para nada. Você vai ficar aí de forma que ninguém vai entender por que você está aí. Hoje nós vamos dar um tapa na cara de Satanás, porque aqui quem manda é Jeová, aqui quem manda é Deus, aqui quem manda é o Espírito Santo, e ele manda te dizer: tem uma brasa viva tocando teus lábios. Aleluia. O profeta entende então que está preparado e vocacionado para cumprir aquilo que Deus viesse a lhe designar. Agora vejam bem, quando você observa o texto que nós lemos esta noite, que se refere à igreja de Pérgamo, você vai observar que o Cristo, o dono da igreja, está fazendo ou passando revista em todas as igrejas da Ásia Menor, em especial as 7 igrejas que estavam ali, e a Bíblia diz que quando chega a hora de Pérgamo, então o Senhor vai fazer algumas observações. A primeira observação é que esta igreja está instalada em lugar de risco. Esta igreja está instalada em um local de crise. Esta igreja está instalada aonde também está o trono de Satanás. Eu me assustei quando eu observei esta pronúncia, porque imagine, senhores, a igreja estava instalada aonde tinha também um trono satânico. É interessante isto aqui, e eu fui observar qual era o perfil da cidade de Pérgamo, e pude perceber que não era uma cidade miserável, que não era uma cidade paupérrima, que não era uma cidade de favelados, de pessoas flageladas. Era uma cidade culta, era uma cidade rica, era uma cidade culturalmente admirável. Observe vocês que a biblioteca da cidade de Pérgamo só perdia na época em tamanho e volume para a biblioteca de Alexandria, que ficava no Egito. Quem morava em Pérgamo eram pessoas inteligentíssimas, pessoas que passavam boa parte de seu tempo se informando, aprendendo e praticando filosofias naquela cidade, para que vocês tenham uma ideia do tamanho que era, aleluia, a estabilidade daquela cidade. Ali também estavam os maiores templos pagãos da época. Ali estava instalado um lugar que onde se adorava o deus Zeus, que tinha um altar. O altar de Zeus na cidade de Pérgamo media 40 de largura por 30 de comprimento. Era um mega altar aonde as pessoas iam para adorar Zeus, e um espírito maligno de prostituição, de promiscuidade tomava conta daqueles corpos, e as pessoas, sem nenhuma vergonha, sem nenhum pudor, praticavam todos os tipos de orgias a céu aberto. Sexo explícito era praticado dentro, ou melhor, naquele espaço que era atribuído ao deus Zeus. Como se não bastasse, era ali também o antro da adoração ao deus Asclépio, que era o deus da cura. Era naquela cidade que havia os magos, os alquimistas, que preparavam soluções para que as pessoas fossem curadas de suas enfermidades. Em Pérgamo, o diabo instalou o seu quartel-general. Em Pérgamo, o diabo levantou sacerdotes e sacerdotisas da vergonha. Em Pérgamo,
instalou uma empresa, uma indústria do pecado, e aquilo realmente era impactante. Mas em contrapartida, é isto que me admira em Deus, aonde ninguém investiria, aonde ninguém teria coragem de abrir nem sequer uma padaria, Deus grava a igreja, Deus planta a igreja, Deus abre a porta para a igreja. Eu preciso fazer isto notório aos teus ouvidos esta noite, juventude. Nós não fomos chamados para pregar em lugares aonde vamos ser bem recebidos, aplaudidos, admirados, abraçados. Nós não fomos chamados para evangelizar em lugares aonde as flores vão nos receber. Nós fomos chamados para falar de Jesus em lugares onde armas letais estão apontados para a nossa cabeça. Mas há sobre nós uma promessa: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque Deus já te cercou de anjos. Só quem acredita nisto, joga a mão para o céu. Aleluia. É onde está a igreja. A igreja está na cidade de Pérgamo, e os crentes estão dando glórias a Deus. Aonde a igreja chega com o objetivo de ser um canal de Deus, o diabo começa a perder espaço. Aonde a igreja chega ungida, municiada por dons espirituais, aonde a igreja chega coberta pelo sangue de Jesus, com o escudo da fé, com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, aleluia, com a preparação do evangelho nos pés, não tem demônio que possa resistir. A igreja vai avançando, a igreja vai crescendo, a igreja vai se expandindo. Eu preciso também profetizar a respeito desta juventude que aqui está. Oh, meus irmãos, que vocês sejam dominados pelo Espírito Santo, que a graça, que a unção de Deus cubra vocês de uma forma completa. Aleluia. Por quê, pastor? Porque Deus quer usar vocês ainda nesta tenra idade, ainda que alguém não acredite, ainda que alguém não dê valor, mas se vocês forem na força do Espírito Santo, não haverá resistência suficientemente forte para te parar, para te deter. Você não vai parar, você não vai ficar parado. Oh, meu Deus do céu, Deus vai te levantar de uma forma violenta contra o inferno e vai mostrar para todos que tu és escolhido de Deus na terra. Não sei como é que você vai fazer, mas diga para ele assim: você é escolhido de Deus para impactar. Tu és escolhido de Deus para invadir o território do inimigo e glorificar Cristo. Aleluia, aleluia. Agora vejam bem, quando a igreja está neste afã de entregar ao povo uma mensagem pura, cristocêntrica, salvífica, então o diabo começa a montar as suas estratégias para enfraquecer este povo, para que este povo perca a influência espiritual que está exercendo, e assim sendo, o diabo vai prosperar no seu ofício, que é matar, roubar e destruir. Quando eu observo a igreja do Senhor avançando dentro dos termos de Pérgamo, então eu vejo também o diabo em suas reuniões falando a respeito desta localidade, dizendo: a gente tem que achar um jeito de penetrar, a gente tem que achar um jeito de enfraquecê-los, porque senão nós vamos perder tudo que nós com sacrifício ganhamos. E neste então interim, você vai perceber que o diabo não vai amedrontar mais a igreja de dentro, ou aliás, de fora para dentro. Ele vai ameaçar a igreja, ele vai colocar as atitudes e as coisas da igreja em risco de dentro para fora.
como é isto? Observe que o Senhor Jesus não faz menção, aleluia, do trono de Satanás como uma ameaça. Cristo aqui não manda tomar cuidado com o trono de Satanás. Por quê, pastor? Porque o trono de Satanás não ameaça a igreja. Não, você está lembrado do que disse Jesus, aleluia, quando Pedro teve aquela revelação espiritual. Pedro está dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e diz: quem te revelou isto não foi carne, não foi sangue. Quem te revelou isto foi meu Pai que está no céu. E digo isto, aleluia, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa que esta noite de suma importância: não tem um demônio no inferno poderoso suficientemente para derrubar um crente. Não tem. Aleluia, aleluia. Vou repetir isso aqui: não existe nenhum demônio no inferno que tenha poder para derrubar um crente. Por quê, pastor? Porque sobre o crente está o sangue do Cordeiro, sobre o crente está a mão do Senhor estendida, sobre o crente está a graça derramada, sobre o crente está o perdão de Deus, sobre o crente tem anjos. Eu estou olhando para esta plateia de salvos e estou vendo centenas de anjos. Demônios têm que recuar. Não existe demônios que têm poder para derrubar você. Tu estás blindado no sangue de Jesus. Aleluia. Agora tem algo que pode prejudicar e muito, aleluia, o crescimento da obra do Senhor e até mesmo a tua fé, comprometendo a tua salvação. Qual é o problema, pastor? São as infiltrações malignas. É a forma que o diabo encontrou, pastor Mateus, de fragilizar nossa vida de fé. Ele infiltra os seus agentes, e estes infiltrados começam a fazer com que no nosso meio existam coisas que não deveriam existir. Os infiltrados de Satanás, eles atrapalham o crescimento da obra, eles param o projeto de Deus. Os infiltrados de Satanás funcionam como agentes secretos que vira e mexe se deixam transparecer para que a obra do Senhor seja prejudicada. E Jesus não vai perder o controle da sua obra. Vou repetir isso aqui em nome de Jeová. Jesus não vai perder o controle da sua obra. A obra é dele, a igreja é dele, a mocidade é dele, os adolescentes é dele, as crianças é dele, as irmãs do ciclo de oração é dele, a igreja, a igreja, a igreja, a igreja, o ministério, os pastores, os obreiros, é tudo dele, para ele e para ele. Levanta a voz aí, levanta a voz e a mãozinha para o céu. Adora ele, se você é dele. Você é dele. Se você é dele, sinta a presença dele, a graça dele, a unção dele, o mistério que está descendo aqui. Este rolo é para você, profeta. Aleluia. A igreja vai começar a sofrer problemas gravíssimos. Primeiro, o espírito de insubordinação desce sobre aquela igreja e eles já não passam mais a respeitar sua liderança. O primeiro sinal de que é um problema seríssimo no meio da igreja é quando ela deixa de respeitar a voz do ungido do Senhor que está sobre, aleluia, a responsabilidade dela mesma. Aleluia. Quando a igreja não respeita mais pastor, quando a igreja não atribui mais ao anjo aquilo que é dele, então significa que o diabo já está prosperando naquilo que ele deseja fazer. Sabe o que fizeram com a igreja de Pérgamo? Tinha um pastor chamado
homem conservador da sã doutrina, pregador da palavra, aplicador de coisas de Deus, pegaram ele em discordância com tudo que ele pregava, assassinaram o pastor Antipas dentro daquele lugar, e a igreja ficou sem pastor. Agora vejam vocês que situação complicada. O pastor foi morto no meio, aleluia, do rebanho. Sabe o que acontece quando o rebanho fica sem pastor? Ele fica completamente desgovernado. Cada um faz o que quer, cada um vai para onde quer, cada um veste o que quer, cada um fala o que quer, cada um faz segundo o seu coração inclinado e prepotente deseja. Era assim que ficou a igreja. Como se não bastasse, apareceram outros tipos de problemas. Quais são? Aparecem mais dois. Primeiro, aparece os simpatizantes da doutrina de Balaão. Quem são estes? Estes simpatizantes da doutrina de Balaão. Primeiro, deixa eu lhe fazer lembrar quem é Balaão. Balaão é aquele profeta que antes ele era profeta do Senhor, era profeta de Deus, era vaso na mão do Senhor para a edificação de Israel. Mas no dia que ele viu a bolsa cheia de moeda, e Balaque dizendo: amaldiçoa este povo para mim, amaldiçoa este povo para mim, e você vai ficar rico. Balaão disse: é comigo mesmo. Balaão só não amaldiçoou o povo de Israel porque Deus estava na frente do povo, e não dá para amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Não dá para amaldiçoar. Eu até tenho que lhe lembrar, e não adianta jogar praga, não adianta fazer macumba, não adianta escrever um nome pôr na boca de sapo, não adianta pôr um nome na boca de jacaré, não adianta pôr na garrafa e fazer descer cachoeira, não adianta. Sobre a nossa vida não vale. Encantamento, tu estás de pé. Balaão é um profeta que era bênção e depois começou a ser pedra do sapato de Israel. No meio da igreja de Pérgamo surgiu os que aplaudiam as atitudes de Balaão. Eu chamo de balaamitas. Eles estão no meio da igreja. E qual era a finalidade deles? Era tudo que fosse ser feito na igreja tinha que ter um valor financeiro. É aqui que eu vou entrar em algo muito sério, mas quero entregar isto aqui essa noite em nome de Jeová. Chegou um tempo em que a nossa instituição religiosa, em que o corpo de Cristo está fragilizado por essa doença chamada dinheiro. Pastor, o senhor não gosta de dinheiro? Não, eu gosto, acho até muito bom. Se você não quiser o céu, deu para mim. Eu gosto de dinheiro, acho bom. Ele ajuda eu viver melhor, ele é que me ajuda. É o dinheiro que me veste, é o dinheiro que me calça. Eu sei que tudo isto vem através do Senhor, até porque é dele o ouro e a prata é do Senhor. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. O apóstolo Paulo escrevendo disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aqui na igreja de Pérgamo se levantaram os profetas Igme e Gela, que só amavam o dinheiro. Com eles era assim: a profecia para dor de cabeça é R$10, mas já para curar uma coluna é R$1.000. Para você levar
igreja sadia que esta noite, mas eu sou um arauto de Deus para vocês. Escuta, daqui para frente a gente vai ver muita miséria no nosso meio. Daqui para frente a gente vai ver muito falso profeta no nosso meio. Daqui para frente a gente vai ver muito Balaão no nosso meio. Daqui para frente a gente vai ver coisas absurdas que vão ferir a nossa índole espiritual, vão machucar a nossa fé. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, nunca se esqueça disso: Jesus está no meio da igreja. Oh meu Deus, Jesus está no meio da igreja. E esta noite Ele segura na tua mão pela fé e diz: minha serva, olha para mim, olha para mim, olha para mim. A vitória vem da minha mão. Eu vou te dar alguns segundos para você levantar a mãozinha para o céu e exaltar o Deus da igreja. É tempo, é tempo, é tempo, é tempo de coisas novas. É tempo de uma unção diferente. É tempo de Deus levantar os verdadeiros. É tempo de Deus renovar você. É tempo de Deus encher você de adorar. Eu vou deixar você adorar. Esta noite Deus separou para te encher, para te encher, para te encher. Enche o teu vaso, enche. Não se impressione, eu já estou acabando. Não se impressione com essas coisas esquisitas. Tanta coisa diferente, tanta aberração. E a gente olha aquilo e diz: não vou mais não. Pra quê? Mas Jesus está dizendo aqui: avisa os corajosos que eu vou pelejar contra eles, porque esta igreja tem dono, e o dono desta igreja sou eu. O Cristo aparece com as 7 estrelas na mão, andando no meio dos 7 castiçais, e aparece gritando, dizendo: eu vou guerrear pelo meu povo. Os nicolaítas era uma espécie de legalistas. Era quem se organizava para trazer aos pastores coisas novas, apresentar projetos novos. Eles eram responsáveis por trazer aquelas coisas que estão de acordo com as nossas vontades, e iam lutar para que isto vigorasse na igreja. Era a turma da esquerda. Era uma turma que, se o pedido deles não fosse aceito, eles protestavam, não ofertavam, não dizimavam, não cultuavam, não cantava, não dava glória, fazia greve de adoração para pressionar o dirigente. Era uma espécie de motim. E o diabo dizia: se eu não consigo de fora para dentro, eu consigo de dentro para fora. Você já imaginou vocês se esforçarem tanto para fazer uma festa como essa, e no meio de vocês surgir um opositor e dizer: não, a camiseta não é para ser cinza,
A camiseta tem que ser amarela, mas as camisetas cinzas já estão prontas, mas ele quer amarelo. Ele nem gosta de amarelo, mas ele quer só para atrapalhar o negócio. Você já pensou, pastor, que no meio da sua play de obreiros, de repente um dizia assim: não, pastor, não é para a gente fazer o projeto andar, não. Não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Não vamos. E o senhor fica, meu Deus, estava tudo pronto para começar. A armadilha do diabo: implodir a igreja. Não é explodir, é implodir. É estourar uma bomba dentro dela para ela cair dentro dela mesma. E vamos ser sinceros uns com os outros. Nós não estamos passando uma coisa semelhante? Você já viu como está difícil a gente olhar para alguém e dizer assim: aí vai um verdadeiro homem de Deus? Você já viu como está difícil encontrar um profeta que você possa confiar nele? Porque nele está a voz do Senhor. Você já viu como tem gente que todo dia traz uma ideia diferente, que sai fora de tudo que a gente está acostumado e foi ensinado? Eu sinto dizer isto aqui a vocês, mas é realidade. Que está lá fora não faz mais medo para nós. O trono do diabo não faz medo para nós. Que está deixando a gente de orelha em pé, noite sem dormir, é o que está no nosso meio. Mas Deus tem ainda os que choram e gemem pela mudança de estado, pelo avivamento diferente, pela unção das línguas estranhas, pela revelação aos profetas, pela profecia no meio da nave, pela palavra pregada. E eu quero ver se aqui nesta noite tem alguém nesta qualidade. Joga a mão para o céu, dá um brado. Eu já vou terminar. Eu queria que você segurasse a mão de alguém, porque tem uma unção cobrindo esta casa aqui. Já tem alguém sentindo o que é que Deus tem contigo? Deus tem contigo uma coisa fiel, permanecerá contigo. Aliança. Vai recebendo alguma coisa de Deus hoje. Vai recebendo alguma coisa de Deus aí. Deixa eu ver. Eita. Pode ficar de pé para adorar. Tem problema. Ai, 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 ai. O inferno vai correr hoje. O inferno vai correr hoje. Não tem espaço para o diabo aqui. Não tem espaço para Satanás aqui. Aqui é só vitória. Vem baixinho. Escuta isso aqui. Tu acha mesmo que Deus vai confiar em alguém que saiu do prumo, que os lábios voltaram a ser profanos? Você acha que Deus vai enviar alguém que se aliou com o inimigo?
tenho Twitter, eu tenho tudo esses trem aí que rola na internet, eu tenho. Eu tenho um canal no YouTube, eu tenho tudo. Sabe o que me fizeram esse dia? Me fizeram o desfavor. Me mandaram uma música da Anitta, transvestida de música de crente. Sabe o que é isso? Balaamita misturado com Nicolaíta. Segurando aí, isto é uma arma de Deus. Deus conta com ele. Sabe a mão desse irmão que você está segurando aí?